Chegou o quadro de segurança pública aqui no Bom Dia Litoral. O entrevistado de toda terça-feira aqui é o delegado da Polícia Civil, Nilson Diniz, e também especialista em segurança pública. Já quero começar, Nilson, conversando sobre esse caso. Primeiro, agradecendo a sua participação, desejando um ótimo dia a você, mas falando já desse caso. Que estranho e chama a atenção o fato desse empresário ter tantas armas e essas armas não terem sido encontradas na residência onde ele passava o momento de veraneio, ali onde ele estava no final de semana, né? Já essa linha de investigação, então, de latrocínio, possivelmente por causa dessa vontade ou dessa tentativa de roubar as armas. Bom dia, seja bem-vindo ao BDL. Bom dia, Pierre. A primeira linha utilizada pela Polícia Civil, creio eu, né, porque a investigação vai ser conduzida pela doutora Sâmia, é que realmente essa morte ocorreu em razão de uma subtração anterior que estava ocorrendo naquele local. Então, a Polícia Civil deve seguir a primeira linha do latrocínio. Mas, obviamente, as perícias estão sendo realizadas, vão verificar se realmente essas armas se encontravam no local antes da morte da vítima. São algumas questões ainda que precisam ser dirimidas. O importante é que o suspeito ele já foi ouvido no próprio dia do crime, só que naquele dia o único elemento que existia era realmente uma das vítimas, né, a namorada do empresário, ter mencionado que escutou o seu nome sendo dito pelo empresário antes de morrer. Mas outros elementos provavelmente foram coletados após a prática desse crime, que fundamentaram aí uma medida mais restritiva com relação a ele. Mas essa investigação tenho certeza que vai ser muito bem conduzida pela delegada de polícia, que tem uma vasta experiência em crimes violentos. Agora, mudando de assunto aqui no quadro de segurança pública, hoje é o dia de conscientização contra a violência aos idosos. Eu quero saber da Polícia Civil, da polícia, dos órgãos de segurança, mas acima de tudo, de você como especialista em segurança pública, como tem sido o trabalho para combater a violência contra o idoso nesse período de pandemia? E nos últimos anos tem aumentado o número de denúncias, tem caído? Como é que tem sido o cenário da violência contra o idoso aqui no Brasil? Pierre, no primeiro momento, né, quando nós vivemos aquela fase aguda da pandemia, obviamente as pessoas permaneceram mais tempo em suas residências. E isso faz com que o número de denúncias caia. Mas isso não ocorre porque os crimes estão diminuindo. É porque agressores e vítimas permanecem no mesmo local durante mais tempo e isso impede realmente que o fato seja noticiado à autoridade policial. Um canal muito importante que vem sendo utilizado e basicamente as investigações realizadas pela Polícia Civil têm se baseado nesse canal é o Disque 100. As denúncias do Disque 100 elas são encaminhadas à primeira subdivisão. A primeira subdivisão tem que realizar a verificação da procedência daquela denúncia e encaminhar o retorno, o feedback do que foi apurado. Então, isso vem sendo muito utilizado e vem embasando as operações policiais quando se trata de violência contra o idoso. De que forma, então, além do Disque 100, a população pode denunciar casos? Nós temos vários canais que podem ser utilizados para o fornecimento dessas informações de forma anônima. Disque 100 é um deles, nós temos o serviço de narco-denúncias 181 e eu friso bastante que 181 não é só para denúncias acerca de tráfico de drogas, é para qualquer espécie criminosa. Então podem utilizar o 181, que é um canal muito seguro e essa denúncia ela é difundida tanto para a Polícia Militar, para o 9º Batalhão da Polícia Militar, quanto para a primeira subdivisão policial. Essa denúncia chega rapidamente aos órgãos competentes. Nós temos o WhatsApp da primeira subdivisão também, se quiser realizar essa denúncia diretamente, que é o 3420-3612. Guarda Civil Municipal, 153, 190 da Polícia Militar e 197 da Polícia Civil. Agora, Nilson, mudando de assunto aqui na nossa conversa, no quadro de segurança pública, há mais ou menos um mês a gente iniciou um debate aqui muito interessante, que é sobre o sistema prisional no Brasil. E recentemente a gente inclusive falou que ia retomar essa conversa, fui indagado no supermercado sobre a continuação desse debate. Eu gostaria de saber de você o que tem sido feito para poder atualizar o sistema prisional, modernizar o sistema prisional, porque hoje o sistema prisional ele acaba sendo uma espécie de, digamos, universidade do crime, porque várias pessoas que entram por terem cometido crimes
de menor potencial acabam se especializando porque têm contato com outros criminosos mais experientes, saem de lá e voltam a cometer crimes até de potencial maior nas ruas. O que tem sido feito e o que deve ser melhorado para poder otimizar e melhorar, atualizar o sistema prisional no Brasil? Pierre, nosso sistema jurídico, nosso ordenamento jurídico vem caminhando para isso. Ontem eu recebi a notícia de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele marcou uma audiência pública justamente para que seja discutido o sistema prisional brasileiro, porque hoje é notório que o nosso sistema prisional ele é falido, ele não ressocializa a pessoa que é presa, que se mantém durante um tempo inserida no sistema. E isso que você falou é a mais pura verdade. A prisão ela deve ser feita naqueles casos imprescindíveis, quando realmente ela é necessária. O nosso ordenamento jurídico, o nosso Código de Processo Penal, ele prevê inúmeras medidas menos restritivas que grande parte das vezes é mais adequada àquele caso concreto. E a prisão ela tem que ser buscada como medida de exceção. Quando for imprescindível, quando restar demonstrado ali que naquele caso o criminoso é incompatível com o convívio social, que se ele permanecer em liberdade ele vai continuar praticando crimes, aí se justifica a prisão dele, seja uma prisão temporária ou uma preventiva, mas é imprescindível naquele momento uma prisão. Agora, às vezes você se depara com um autor de furto, um furto de pequeno valor. Essa pessoa, se ela for presa, ela vai ser inserida num núcleo onde estão vários integrantes de organizações criminosas. Então você, ao invés de ressocializar, você consegue o efeito totalmente contrário. Você consegue inseri-la em práticas criminosas mais violentas. Por isso que é muito interessante assistirmos a essa audiência pública, porque aí vão ser discutidas de fato as mazelas do nosso sistema prisional brasileiro. A tornozeleira eletrônica é uma ferramenta eficaz para evitar a superlotação e também para poder proibir que essa pessoa apontada como uma criminosa, como ter cometido algum crime, que ela saia e cumpra uma prisão domiciliar? Sim, eu entendo que sim. A monitoração eletrônica ela é utilizada como medida alternativa à prisão. E ela realmente vem desafogando o sistema brasileiro, o sistema prisional brasileiro. É importante, essa pessoa que é submetida a esse tipo de monitoração, ela precisa permanecer naquela área de inclusão delimitada, ela é monitorada pelo Departamento Penitenciário Estadual, então uma medida que vem sendo muito utilizada, principalmente nesse momento de pandemia, em que foi expedida uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, delimitando, criando algumas balizas para que seja decretada uma prisão preventiva. Entra como alternativa muito eficiente a monitoração eletrônica. Obviamente, ainda é ideal? Não é ideal porque não temos hoje tantos servidores capazes de realizar a monitoração da monitoração. Mas é uma medida que vem sendo muito utilizada como alternativa à prisão. Nilson, viralizou nas redes sociais uma imagem de uma cela na prisão da Noruega, se eu não me engano. Noruega ou Suécia, algum desses países nórdicos, né, ali da Europa. E aí chama a atenção porque parece um quarto de hotel. E várias pessoas falando, poxa, o cara cometeu um crime e vai para um lugar confortável, ele tem que ir para um lugar superlotado. Você acredita que o modelo prisional adotado em países desenvolvidos, principalmente esses países que contam com um sistema prisional evoluído, que tem uma cela mais confortável, diria assim, quando na verdade não é o conforto que chama a atenção, mas é o fato da pessoa ter sido privada da liberdade. Você acredita que esse sistema prisional ele é mais eficaz do que o sistema brasileiro? É difícil você analisar o sistema prisional sem você não realizar uma análise aprofundada da realidade do país, né? De como funciona aquela cultura, aquela economia. O que eu digo para você, Pierre, eu acredito, eu levo isso em consideração, que o preso ele tem que produzir. E hoje o que acontece? O preso é jogado no sistema e ali a única coisa que ele produz são ideias negativas para colocar em prática quando eles são colocados em liberdade. Então hoje o nosso sistema está comprovado que não ressocializa ninguém. As pessoas que são realmente, ostentam um nível de periculosidade elevado, elas têm que ser presas. Elas não podem permanecer convivendo com um cidadão de bem. Mas é urge uma reforma do nosso sistema prisional. Se queremos uma sociedade mais segura, não adianta ficarmos realizando prisões. Vivemos uma série de punitivismo muito grande no momento. A sociedade se encontra revoltada, sem tolerância, quer prisões, mas se só fizermos isso,
não sairemos desse cenário de insegurança que estamos vivendo atualmente. Vamos analisar o sistema prisional brasileiro, porque aí está a solução do nosso problema. Você tem ideia qual sistema prisional poderia servir de modelo para o brasileiro? Eu não vou te apontar mas vou dizer um sistema prisional de um país que viva a mesma realidade do nosso. Não adianta olharmos para os Estados Unidos, olharmos para a Noruega, para a Itália. Precisamos buscar um país que se encontre no nível de desenvolvimento do nosso e que tenha realmente sistema prisional que ressocialize. Aí sim poderemos nos espelhar nesse modelo para a gente buscar a melhora do nosso. Vamos acompanhar aqui no Touch a foto da prisão da Noruega que eu acabei de falar. A Diana Túlio rapidamente já encontrou essa imagem. Olha só, aqui é uma prisão, é uma cela de uma cadeia na Noruega. É claro, aqui a gente não está falando que o Brasil tem que, a partir de hoje, ter esse sistema prisional. Não tem que chegar e fazer várias reformas nas cadeias públicas do país e adotar esse tipo de cela. O que a gente está trazendo é a diferença do sistema prisional em países desenvolvidos, em países avançados, para o nosso. Não significa que esse modelo serve para o Brasil, na sua avaliação, então, mas também mostra como o modelo brasileiro está defasado, porque nesse mesmo espaço aqui, em uma cadeia no Brasil, não teríamos nenhum desses cômodos e teríamos aí umas 20 pessoas presas, e isso geraria revolta, geraria, inclusive, o fato dessas pessoas terem acesso a técnicas de crimes mais avançados, e faz com que a gente nunca saia desse círculo vicioso, né, de sempre ter, a pessoa é presa, vai para a cadeia, sai da cadeia, comete o crime e é presa novamente. Mas, Pierre, é muito interessante, é um sistema, ali mesmo na reportagem do G1 menciona, é um sistema focado na reabilitação e não na punição. Você pode ter certeza que esse preso, esse detento, ele não fica hospedado ali. Ele usufrui dessa instalação, mas você tem que ver o que ele produz ali dentro para ele poder usufruir de condições dignas. Não adianta, de fato, jogar numa cela superlotada, não fazer com que ele produza nada, apenas ideias criminosas. Precisamos reestudar esse nosso sistema prisional. Obviamente, nunca teremos, eu acredito que é um longo prazo, instalações como essa, não é nem o objetivo do que a gente está mencionando aqui. Mas o que a gente tem que buscar é realmente que o preso produza para que ele se sinta digno para ser reinserido no nosso mercado de trabalho, na nossa sociedade. Enquanto o preso entrar em decorrência de prisões, sair e não se ressocializar, não buscar se inserir na sociedade e contribuir com o grupo social, nós não teremos um país seguro. Inclusive, vale reforçar, aqui no Bom Dia Litoral, a gente não está falando que as cadeias a partir de amanhã tem que ser dessa forma. Muito pelo contrário, a gente também não está falando que tem que ter todo esse conforto. O que estamos debatendo aqui no quadro de segurança pública é a necessidade de se reavaliar o sistema prisional e modernizar a forma como o preso fica encarcerado. Esse é o debate, essa é a discussão, e isso é necessário fazer com urgência. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes, como você muito bem disse, já pautou uma audiência pública para poder debater formas de modernizar o sistema prisional. Você acredita que a partir do momento, Nilson, que o sistema prisional brasileiro ele avance, ele se modernize, a gente vai ter uma sociedade muito mais justa? Vou deixar bem claro ainda, vou destacar, obviamente, teremos uma sociedade muito mais justa, uma sociedade que reinsere as pessoas que transgridem algum tipo de norma. Mas não estamos falando aqui de instalação, tá? Eu sou totalmente contra, num momento que a gente vive de recessão econômica, que o empresário vem perdendo seu emprego, vem fechando seu negócio, que pessoas vêm passando fome, que preso tem a mordomia. Não é isso que a gente está falando aqui. Concordo totalmente com você. A gente não está mencionando isso. O que a gente está falando aqui é num sistema voltado para a reabilitação. Tá? Esse preso, ele não pode ficar determinado tempo no sistema prisional, passando férias, independente do tipo de instalação, e quando sai, volta a delinquir. Na verdade, vou até fazer uma análise mais profunda, ele continua delinquindo do interior do sistema prisional. Fizemos diversas operações aqui que são de ações criminosas comandadas do interior do sistema prisional, e isso realmente é um absurdo. Que sistema prisional é hoje esse que a gente tem à disposição, que fomenta a atividade ilícita e o traficante, o homicida, o integrante de organização criminosa continua da mesma forma realizando sua atividade no interior da cadeia. Isso é que é absurdo, isso aí não dá para entender. Enquanto a gente está trabalhando aqui fora, a gente está correndo atrás do nosso pão de cada dia, ele está no interior, lá inserido no sistema prisional, comandando a atividade ilícita, oferindo vantagem por isso, enriquecendo em cima disso. Isso é um tapa na cara do cidadão de bem.
Doutor, muitíssimo obrigado pela participação no Bom Dia Litoral. Quero conversar de novo com você sobre esse assunto em uma outra oportunidade, inclusive falando sobre a obra do Foucault, Vigiar e Punir, para a gente trazer ainda mais debate para esse assunto. Mas a gente vai fazer isso daqui a algumas semanas, porque a prioridade sempre é trazermos novidades sobre casos que aconteceram aqui no Litoral Paranaense e também o trabalho da Polícia Civil, dos órgãos de segurança, para coibir o avanço da criminalidade aqui no litoral do estado. Esse é um papo que a gente ainda vai abordar bastante. Vamos aprofundar, Pierre, com certeza. Obrigado. Tá? E uma boa semana. Até a próxima terça-feira.